Cada um de nós que exerce a sua cidadania precisa escolher o prefeito e os novos vereadores de todas as cidades do Brasil. E não é pouca coisa não, viu? São 5.570 municípios no país e todos eles possuem uma Câmara Municipal. Tem Câmara tão antiga, mas tão antiga, que criaram um pouco depois que Cabral foi embora. É o caso de São Vicente, que tem a primeira Câmara do Brasil, datada de 1532. Hoje as câmaras têm no mínimo 9 e no máximo 55 vereadores. Tudo depende do tamanho da população. Em São Paulo, que é a maior cidade do país, são 55. Já no menor município do Brasil, que é a Serra da Saudade, Minas Gerais, são apenas 9. O salário dos vereadores também depende do número de habitantes em cada cidade. Que tem até 10 mil pessoas, eles devem ser de até 20% do salário de um deputado estadual. Já nas cidades grandes, com mais de 500 mil pessoas, esse valor aumenta e pode ficar em até 75%. A jornada de trabalho também muda de cidade para cidade. Tem lugar que os vereadores só passam uma vez por semana. Em outros, eles precisam ir lá todo dia e bater ponto para cumprir as horas acertadas. Mas aí você se pergunta, o que é que faz um vereador? Bom, em primeiro lugar, os vereadores elaboram, discutem e votam uma vez que são de interesse da cidade. Se precisam mudar alguma coisa do sistema de ônibus, criar uma praça, talvez escolher para onde vai tudo quanto é imposto municipal, isso é com eles e toda a Câmara. E tem aqueles que são a favor do prefeito e aqueles que fazem oposição a ele, apesar de ter muita disputa política envolvida. Os acordos têm que ser feitos para chegar às decisões, que são os votos da maioria que contam. Isso acontece quando são apresentados projetos, emendas e as resoluções também. Os projetos têm que passar por comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e só depois ir para a votação no plenário. E mesmo depois que eles são aprovados, eles ainda precisam passar pelo prefeito, que vai vetar ou levar essas ideias adiante. E depois que o projeto é aprovado, ele é publicado no Diário Oficial da cidade e vira lei. Quando ele é vetado, mesmo que parcialmente, o projeto volta a ser discutido pelos vereadores, que aí decidem se aceitam ou não a decisão do prefeito. Lembrando que não são apenas os vereadores e o prefeito que podem apresentar projetos de lei. Os eleitores também podem. Mas primeiro eles precisam coletar as assinaturas de pelo menos 5% do eleitorado da cidade. Além das votações, os vereadores precisam ficar de olho no que o prefeito está fazendo, fiscalizando se os compromissos assumidos estão sendo de fato cumpridos, se o dinheiro que chega dos impostos das cidades e dos governos federal e estadual está sendo investido da maneira correta. Isso porque no final são eles que vão julgar as contas públicas da cidade. Esse julgamento acontece todo ano com a ajuda do Tribunal de Contas. Essas contas só são rejeitadas se 2/3 dos vereadores concordarem com isso. Os vereadores também precisam checar se o prefeito e outros funcionários públicos, inclusive eles mesmos, desrespeitam alguma regra ou lei. Aí você pode se perguntar, como é que eu vou saber o que eles estão fazendo? Os eleitores podem ir às sessões ou até mesmo conversar com os vereadores em seus gabinetes. Vale também telefonar, mandar correio eletrônico, seguir no Twitter, acompanhar pelo Facebook e, se por acaso você viu alguma coisa errada, denunciar ao Ministério Público.